Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do KardecTube, do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Nós estamos criando esse projeto para analisar a obra do Espírito André Luiz, recebida pelo médium Chico Xavier. Estamos na introdução desse projeto, na terceira parte dessa introdução, estudando a questão da obsessão. Hoje a gente vai encerrar o assunto da obsessão, em que a gente está analisando itens do capítulo da obsessão em O Livro dos Médiuns, de Kardec, itens que tratam da obsessão que tem alguma ligação com a ideia do nosso projeto. A gente afirmou nos estudos passados que esse tema da obsessão é um dos mais importantes para o projeto todo. Por isso é muito importante que você assista todos os vídeos sobre esse assunto. E claro que, de preferência, todos os vídeos do projeto que a gente está tentando mostrar em Kardec aquilo que é essencial para a gente analisar uma obra de uma maneira profunda e séria. Então, hoje nós vamos encerrar esse assunto da obsessão, estudando o finalzinho desse capítulo da obsessão de O Livro dos Médiuns, analisando o item 254 do Livro dos Médiuns. Esse item 254 são perguntas que Kardec faz para os espíritos sobre o assunto da obsessão, que de uma certa maneira tratam de tudo aquilo que a gente vê no capítulo inteiro. Mas a gente pegou então algumas questões específicas, não todas. Evidente, quem quiser aprofundar o assunto deve estudar lá na obra de Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Mas a gente pegou aquelas que têm a ver com o nosso projeto, né? Nós vamos analisar, então, esse item 254, algumas questões importantíssimas que Kardec faz para os espíritos e que a gente vai ver que as respostas que os espíritos dão elucidam muito essa questão da obsessão e desmistificam muitas noções equivocadas que a gente tem sobre o problema da obsessão. Então, vamos analisar o item 254 do Livro dos Médiuns, diz Kardec, abre aspas. Primeira pergunta: por que não podem certos médiuns desembaraçar-se de espíritos maus que se lhes ligam? E como é que os bons espíritos que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Respondem os espíritos: não é que falte poder ao espírito bom. É, a mais das vezes, que o médium não é bastante forte para o secundar. É que sua natureza se presta melhor a outras relações. É que seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que o de outro. Isto o que dá tão grande império aos que entendem de ludibriá-los. Vejam que interessante a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos. Porque ele quer entender por que os médiuns caem na obsessão, muitas vezes, mesmo chamando os bons espíritos. Isso é muito importante. Porque não basta simplesmente chamar os bons espíritos e achar que a gente não está sujeito à obsessão. E Kardec faz uma pergunta provocativa, porque ele quer saber, mas o médium está chamando os espíritos superiores, os espíritos bons. E mesmo assim está sendo enganado pelos fascinadores, pelos obsessores. Mas então os obsessores têm mais poder que os espíritos bons? Vejam que boa pergunta, né? E aí os espíritos vão mostrar algo que a gente tem que entender na ciência espírita. Não é que os espíritos bons tenham menos poder que os espíritos obsessores. A obsessão ocorre, mesmo o médium chamando os bons, por uma fraqueza, por um defeito, por uma opção do médium. E os espíritos superiores respeitam a lei de justiça, o livre-arbítrio, respeitam as nossas escolhas, deixam que a gente aprenda e a gente desenvolva as virtudes necessárias para se livrar dos erros, das mentiras, dos problemas. Então eles mostram, mais das vezes o médium não é bastante forte.
O médium está chamando os espíritos bons, mas no fundo o médium ele também se identifica com os seus fluidos, os seus pensamentos, o seu comportamento com os espíritos obsessores. E essa afinidade que ele também tem com os obsessores acaba sendo mais forte do que a vontade desse médium de se ligar aos bons. Então é por isso que a gente diz, e a resposta deixa claro, não é uma fraqueza dos bons. É evidente que os bons são sempre mais fortes. Mas o médium é que está, na verdade, de alguma maneira, deixando e se identificando mais com os espíritos obsessores. Como ele diz ali, né? O médium é fraco. O médium ele acaba cedendo à sugestão dos maus, dos obsessores, dos fascinadores, e ouvindo menos, dando menos ouvidos aos bons. Então é uma falha do médium, não é uma impossibilidade dos bons espíritos. E ele mostra o fluido do médium se identifica com o obsessor. E a gente sabe que esse fluido ele representa as qualidades íntimas do espírito do médium. Então é muito lógica a questão, mostrando que é uma falha nossa, não é dos bons espíritos. Mas tem algo mais importante que essa questão traz e que a gente vai desenvolver agora, que é um dos motivos da gente trazer isso para o projeto. É a gente entender que não, que mesmo médiuns que têm a intenção de se relacionar com os bons espíritos podem acabar sendo enganados por espíritos obsessores. Para que a gente não pense que é uma garantia, simplesmente uma simples vontade, uma simples boa intenção para nos fazer escapar da obsessão. É muito importante a gente entender isso, porque o movimento espírita acha que médiuns que têm boa intenção, que são pessoas boas e que fazem o bem, que isso faz com que elas estejam 100% protegidas da obsessão. A gente está vendo aqui a questão que não é assim. E outra coisa muito importante que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, inclusive é o nosso próximo assunto, é como que o Espiritismo, nas obras de Kardec, mostra a nossa relação com os espíritos superiores, os anjos de guarda, os guias espirituais. Porque também o movimento espírita pensa que, não, se o médium é bom, tem boas intenções, pratica o bem, o anjo de guarda não vai deixar que ele seja enganado por um espírito obsessor, que ele não vá ser obsediado. Bom, a questão primeira aqui está mostrando, da 254, que não é assim. Os espíritos bons não transgridem as leis naturais, eles respeitam as leis naturais. Se as falhas, a vontade, a fraqueza, os fluidos do médium está dando possibilidade dos maus e mentirosos o enganarem, os bons espíritos respeitam essas condições. Então não é verdade no espiritismo que os anjos guardiões nunca deixariam o médium ser enganado e obsediado. A gente está vendo aqui na questão 1. Se o médium tem defeitos, não tem a ver com a capacidade dos bons espíritos. Tem a ver com as falhas do médium que acabam por uma questão de causa e efeito. Ele tem a causa, o quê? Afinidade, fraqueza, imperfeições. Qual é o efeito? Ele acaba sendo vítima dos espíritos obsessores, mesmo sendo uma pessoa boa e que chama os bons. Por isso cada um segundo as suas obras, por isso a lei de justiça, os espíritos bons não desrespeitam isso. Então, para que a gente não pense falsamente, ingenuamente, a gente precisa começar a tirar isso da cabeça. Esse mito, essa falácia que inventaram no movimento espírita. Não, esse médium está garantido e protegido, porque ele pratica o bem. Não, a gente está vendo que não é bem assim. Se ele tem qualidades que fazem, se ele dá qualidades fluídicas que fazem ele se identificar com os espíritos obsessores, ele vai sim acabar atraindo os obsessores e sendo enganado. Então é uma questão que não é sobre a discussão não é sobre a capacidade dos bons espíritos, que esses eles têm, mas a discussão é nossa. A gente tem que se melhorar, mesmo sendo uma pessoa boa. A gente tem que analisar as nossas fraquezas
e afinidades para que